Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário você está assistindo esse vídeo, mas pois bem, hoje nós vamos estar falando sobre os campos de concentração que teve no Brasil durante a Segunda Guerra, em especial sobre um na Amazônia que abrigou principalmente japoneses. Bem, sobre esses japoneses, a imigração de japoneses para o Brasil teve início em 1908, com a maioria deles chegando pelo Porto de Santos, em São Paulo. E apesar da grande maioria ter ficado por ali mesmo, por São Paulo, teve uma parcela que se espalhou pelo Brasil, principalmente para a região norte, que na época estava vivendo o boom da borracha. E ainda sobre a questão da comunidade japonesa no Brasil, hoje o nosso país é o país com o maior número de japoneses fora do Japão, 1,5 milhões de nipo brasileiros, que é o nome que a gente dá para quem tem tanto cidadania japonesa quanto brasileira. Uma coisa bem interessante que muitas pessoas não sabem é que durante a Segunda Guerra, justamente depois que o Brasil estabeleceu um acordo com os países aliados, esses imigrantes japoneses, assim como italianos e alemães, foram perseguidos aqui no Brasil e tratados como prisioneiros de guerra e taxados como verdadeiros inimigos. No Brasil, existiam 11 campos de concentração constituídos por japoneses, alemães e italianos, que eram vistos como espiões a serviço dos seus países de origem. Então, sobre esse campo de concentração na Amazônia, antes ali era uma comunidade de japoneses que vivia basicamente do plantio de hortaliças e de arroz, mas que estava até tendo um certo desenvolvimento antes do começo da guerra. E além desse vilarejo, que ficava meio que assim, no meio da Amazônia mesmo, no beiro do rio, só que distante tanto de Belém quanto de Manaus, e tinham os japoneses que estavam fixados nessas duas capitais. E eles trabalhavam principalmente no comércio, tanto como donos quanto como funcionários, mas que com a entrada do Brasil na guerra, quem era funcionário acabou perdendo o emprego e quem era dono sofreu boicotes, ataques, saques aos seus negócios e por fim eles foram presos, em sua maioria, e levados, no caso desses que estavam em Manaus e Belém, para esse campo de concentração que é o campo de que hoje é o município de Tomé Açu. A vida no campo de Tomé de Açu era de muitas restrições, pois eles eram vigiados o tempo todo e não possuíam nenhum tipo de comunicação com o exterior, nem com os habitantes ali do campo. Era proibida a reunião entre eles e as correspondências eram censuradas. Então, né, como a Carol acabou de falar, você não tinha contato com o mundo externo e no interno também não era visto com bons olhos pela polícia, podendo gerar até prisão caso tivessem mais de 3 ou 4 japoneses reunidos, ainda mais se falando de uma língua que não fosse português. E além disso, de não poder ter esse contato, essa aglomeração de pessoas para trocar ideias, existiam trabalhos forçados, mas no caso para a subsistência do campo, porque eles estavam como prisioneiros, então o governo brasileiro não ia mandar buscar suprimentos para suprir aquelas pessoas. Então eles tinham que trabalhar, ir para o campo, para pescar, criar gado, tudo e outras coisas, carpintaria, couro, tecelagem, tudo era feito ali, dentro do campo que estava ali isolado no meio da Amazônia. E grande parte das famílias que viveram nesse campo foram levados para lá como se fossem prisioneiros de guerra, ou seja, ainda que eles não tivessem noção do que estava acontecendo lá na Segunda Guerra na Europa, os combates lá no Japão,
eles eram tratados como inimigos e levados contra a vontade para os campos de concentração, sem levar absolutamente nada. Iam simplesmente com a roupa do corpo. Além disso, os prisioneiros do campo de concentração, eles não tinham direitos a nenhum acesso a livros, a aparelhos de rádio, armas ou embarcações, pois eram confiscados deles. E o mais interessante é que as autoridades que confiscavam esses bens deles usufruíam deles. Outra questão interessante é que, apesar desses imigrantes não serem encarcerados, bem diferente do que acontecia nos campos de concentração lá na Alemanha nazista, eles eram levados à força para Tomé Açu, então chegavam lá sem ter nem o que comer e nem onde dormir. Pois bem, ao fim do conflito, eles estavam livres, eles não estavam mais com a sua liberdade restringida, porém tinha a questão de que eles estavam estigmatizados e não tinham como voltar para onde tinham vindo, estavam sem nada, e a maioria deles resolveu migrar para a região sul e sudeste, que lhes oferecia melhores oportunidades de emprego e de vida. E bem, foi esse o nosso trabalho. Obrigado pela atenção.